Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje eu vim finalmente esclarecer pra vocês o que realmente está acontecendo sobre a final do Youth With You e por que vocês não devem acreditar nesses sites de notícia que estão falando que a final foi simplesmente cancelada e que o grupo nunca mais vai debutar e que é tudo culpa do Tony porque o programa em que a Lisa do Blackpink é mentora, sabe? Essas plataformas de notícia que só estão falando pelo boom, pela hype da notícia e que no final não estão dando a notícia certa nenhuma. Então, se algum amigo seu falou disso ou te mandou uma notícia assim, manda esse vídeo pra essa pessoa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que estão acompanhando o programa, pra que elas saibam o que realmente tá rolando, o que as fãs chinesas estão falando lá no Weibo, o que são informações mais concretas, que é o que eu vou passar nesse vídeo aqui pra vocês. E se você chegou no meu canal através desse vídeo porque queria saber da treta, do que tá rolando, saibam que eu fiz resenha de todos os episódios do Youth With You, então dos 22 episódios, sim, tem resenha aqui no canal, se vocês se interessarem depois eu vou deixar o link na descrição e no card, mas saibam que eu realmente acompanhei o programa, as notícias, os meninos, tanto nas redes sociais chinesas quanto aqui no Twitter e tudo mais, então pelo menos eu trago informações um pouco mais concretas do que as fãs chinesas estão falando, do que a ITZY trouxe pra gente e também do que as fãs realmente de C-pop e do programa estão sabendo e estão comentando e não só uma notícia por cima. Mas vamos começar do começo. A primeira treta que veio à tona e que todo mundo tá achando que o cancelamento da final é por conta disso e não é, foi a treta do Tony, que eu não vou abordar aqui nesse vídeo porque eu fiz um vídeo só sobre a treta do Tony, que inclusive deu uns 40 minutos, eu nem imaginava que tinha tanta coisa pra falar, mas tinha bastante coisa. E eu gravei o lance do Tony antes do real cancelamento da final no dia 8, meu cancelamento entre aspas, porque vocês já vão entender. Eu já vou explicar sobre, mas eu gravei o vídeo do Tony antes. Então o vídeo do Tony, assim, é bem de quando aconteceu. Eu postei acho que um ou dois dias logo depois que o Tony confirmou que ele não participaria mais do programa. Então, se vocês querem saber mais sobre esse detalhe, o lance do Tony, eu recomendo fortemente que se vocês não assistiram meu vídeo sobre a treta do Tony, que vocês assistam antes e aí voltem pra esse vídeo pra vocês entenderem melhor tudo o que tá acontecendo. Agora vamos entender exatamente por que a final foi cancelada, por que não foi ao ar dia 8, por que as gravações pausaram e também por que as votações foram encerradas bem antes do prazo. Quem me segue no Insta já sabe, eu deixei tudo bem explicado lá nos meus stories, mas eu vou explicar aqui de novo e agora com mais detalhes atuais. Então, o real cancelamento do programa foi por conta da treta do leite, a treta do iogurte, vocês já devem ter visto por aí nas notícias. Como eu sempre explico pra vocês aqui no canal, as fãs chinesas têm mais possibilidades de conseguir votos. Então, se elas compram certos produtos, eles vêm com um QR Code ou com um código específico, que elas entram no aplicativo da ITZY e se cadastram com esse código, o que seja, e elas conseguem mais votos, né? Então, para as fãs chinesas é muito mais fácil esse lance de comprar votos, porque elas literalmente compram produtos que geram votos para elas. E aí, como que isso tudo deu treta, né? Uma das marcas patrocinadoras do Youth With You, e era uma das que gerava esses votos a mais, era uma marca de leite, de iogurte, que as fãs estavam comprando de montes. E ao invés delas consumirem ou doarem, ou realmente consumirem de alguma forma, ou fazer com que alguém consumisse aquele produto, elas estavam simplesmente jogando as caixas de leite fora, as caixas de iogurte. E inclusive essa treta veio à tona muito ao mesmo tempo com o lance do Tony. Então, por isso que as notícias sobre o Tony acabaram sobrepondo um pouco e muita gente tá achando que o programa ter sido cancelado foi culpa do Tony, mas não foi. Inclusive, as fãs chinesas têm muita noção disso, as fãs do show têm muita noção de que não foi... Mesmo que a galera jogue hate no Tony e fale que ele estragou tudo e blá blá blá, a galera tem noção de que o cancelamento da final foi realmente por conta da treta do leite e não do Tony. Mas as duas notícias vieram à tona muito ao mesmo tempo, principalmente porque nas duas últimas semanas, quando tudo do Tony estava acontecendo, vieram vídeos no Weibo e nas outras redes sociais chinesas de fãs do programa simplesmente abrindo as caixas de leite e jogando fora. Tipo, literalmente abrindo e jogando assim e gravando vídeo, como se fosse muito legal fazer isso. Realmente não entendo o que se passou na cabeça dessas meninas de ficar comprando e desperdiçando, ao invés de consumir, de doar, de fazer algo que não fosse tão egoísta e ridículo com os produtos. Mas enfim, isso não vem ao caso, acho que vocês têm noção do quão errado é o que elas fizeram. Mas o lance é, como esse problema do leite e o lance do Tony vieram à tona tudo ao mesmo tempo,
Lembram que lá no vídeo do Tony eu disse pra vocês que uma empresa que é responsável pela TV, rádio, mídias no geral, lá na China, né, é uma empresa responsável por fazer a censura e confirmar que as coisas que vão ao ar na TV condizem com o que eles acreditam, porque vocês sabem que a China é assim, tem o lance da censura nas mídias chinesas é muito forte, né? Então, essa empresa que falou pra Haiti pausar as gravações. E no vídeo do Tony eu disse que era por conta da treta do Tony, mas agora a gente sabe que é por conta das duas coisas juntas. Então, eles pediram pra Haiti pausar naquela semana ali da final as gravações pra resolver a treta do Tony e a treta do Leite também. Só que a treta do Tony foi resolvida facilmente, digamos assim, né? Porque a empresa do Tony conversou com o programa, com o Tony, com os meninos no geral, e eles decidiram que o Tony sairia do programa e foi isso. Então, o lance do Tony, apesar de ser muito triste, eu já comentei que é muito chato tudo o que aconteceu, mas apesar de tudo isso, foi resolvido rápido, sabe? Tipo, facilmente. Então, a partir disso, se fosse só esse o problema, as gravações poderiam ter sido, né, continuadas, mesmo que nas pressas ou adiadas, talvez, mas as gravações poderiam continuar numa boa, porque o lance do Tony foi resolvido, né? Mas o lance do Leite não foi e não é um assunto que vai ser facilmente resolvido. E aí, o que aconteceu? A Haiti acabou tomando pra ela a responsabilidade, né? A Haiti é a empresa que faz o YouFuSil. Ela acabou tomando pra ela a responsabilidade sobre o lance do Leite e falando que as gravações estavam pausadas e que eles fecharam, né, as votações, que as votações no aplicativo foram encerradas, porque eles iam rever a forma de votação e rever a forma com que as fãs poderiam ganhar votos extras pra votar nos trainees delas. Eu já acho meio errado logo por esse ponto, porque eu não acho que a responsabilidade é da empresa em si, mas a culpa é sim das fãs. Eu acho que talvez se a Haiti tivesse achado uma forma de não punir, assim, não sei uma palavra melhor, mas tipo, uma forma de fazer com que as fãs entendessem que a culpa foi delas, por exemplo, gravando a final e proibindo a entrada de fãs, né, a votação de fãs ou algo do gênero. Sabe, fazendo alguma coisa assim, tipo, nos próximos eventos do debut do grupo tal, as fãs que a gente sabe que gravaram vídeo desperdiçando blá 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 não vão poder entrar, sabe? Alguma coisa mais assim, que fosse direcionada às fãs pra elas entenderem que a atitude delas foi errada. Mas ao invés disso, a Haiti tomou a responsabilidade totalmente pra si e disse que eles vão mudar a forma de votação, né? E aí nisso, acho que foi na sexta-feira passada, foi na sexta-feira logo antes da final do programa, foi dia 7. A Haiti colocou no Weibo uma nota oficial enorme falando sobre essa situação, sobre a situação do leite, né, do iogurte, falando isso que eu tô dizendo pra vocês, que eles iam reformular a forma de votação e tal. E nesse comunicado ficou bem confuso, como eu expliquei pra vocês no meu Insta, que até as fãs chinesas estavam muito confusas e não tinham certeza sobre a final, porque no comunicado eles dizem que eles iam cancelar a gravação, né? Então o programa não iria ao ar no dia 8, afinal, mas que eles cancelariam as gravações a partir do dia 8. Então, isso deu abertura para várias interpretações sobre isso. Então, muitas fãs acreditam que o programa foi sim, a final foi sim gravada no dia 8, e a partir do dia 8 as gravações foram canceladas. Então, justamente por isso que a gente ainda não tem o grupo debutado, etc, etc. Eu já vou explicar pra vocês o que as fãs chinesas estão comentando e os boatos que estão acontecendo, porque tem vários de final já gravada, grupo debutado, eu já vou falar sobre isso. Mas eu só queria reforçar antes que vocês entendam que a culpa não foi do lance do Tony e sim do lance do Leite. A final em si não ter ido ao ar, não ter sido ao vivo, etc, foi culpa disso, porque tá me irritando um pouco ver aí várias plataformas de notícia dizendo que a culpa é do Tony, e porque o Tony ter toda essa treta fez com que a gravação pausasse. Tipo, não é isso. Primeiro de tudo, o Tony já tá sofrendo o suficiente, não adianta vocês ficarem jogando hate nele, dizendo que a culpa é dele. Mas que vocês entendam que realmente não é a culpa dele, até as fãs chinesas já têm noção disso, de que a culpa é delas, né? Não sei se elas têm noção de que é delas, mas elas têm noção que a culpa da final não ter ido ao ar é por conta da treta do Leite. Agora vamos aos boatos que estão circulando assim fortemente no Weibo, no Super Topics do programa, né? Pra quem não manja muito do Weibo, Super Topics são tipo fã-clubes que tem dentro do Weibo pra tópicos específicos. Então, tipo, o fã-clube do YouFuSil, o fã-clube de tal idol, etc. Então, no Super Topics e no Weibo no geral, as fãs estão
com muita certeza desses boatos, mas como eu tô dizendo pra vocês, são boatos, de que a final foi gravada sim no dia 8. Aí, se vocês até me acompanham no Insta, vocês viram que eu falei pra vocês que eu também achava que a final seria gravada no dia 8, porque os meninos eliminados foram pra Dachan, né, foram pros estúdios na semana antes da final, né, tipo, no dia 6 e 7, os meninos estavam tudo lá em Dachan, e não teria por que os meninos eliminados voltarem pro programa, sendo que a final estaria supostamente cancelada e eles não teriam nenhuma gravação. Além disso, no sábado, né, no dia 8, no dia da gravação da final, várias fãs chinesas foram até Dachan, foram até o espaço de gravações, com cartazes, placas, como se elas estivessem indo pra assistir a gravação da final, a final ao vivo, assim, né? E aí, pelo que eu entendi do que tá sendo dito no Weibo, parece que essas fãs ficaram do lado de fora do estúdio, que elas realmente não entraram, então não teve... Até porque se elas tivessem entrado, acho que a gente teria mais fotos e coisas, mesmo que clandestinas, e mais boatos fortes sobre a tal gravação da final. Mas parece que as fãs foram até Dachan, ficaram do lado de fora durante ali o dia, e elas disseram ouvir uma gravação, então parece que estava sim acontecendo alguma coisa. E aí elas têm duas ideias do que poderia ser. Ou eles realmente gravaram a final, então a final tá pronta, gravada, o grupo tá escolhido, debutado, através dos votos que a gente teve até a semana anterior, né, da final. Ou eles estariam fazendo o ensaio geral para a final, né, então aquele ensaio que eles fazem já no palco pra poder gravar depois. Então as fãs têm essa ideia que das duas uma. Ou eles já gravaram a final, ou eles estavam pelo menos ensaiando a final, o que quer dizer que ela não vai ser cancelada totalmente e que ela provavelmente vai acontecer. E inclusive no final do dia, nesse sábado, já tinha no Weibo boatos do top 9 e também do nome do grupo. E, inclusive agora as fãs no Weibo já estão dizendo como se fosse quase confirmado, elas já estão meio que usando o nome do grupo, já estão falando sobre o suposto top 9 como se fosse realmente o grupo que vai debutar. E aí, na manhã de domingo, ou seja, no dia seguinte, dia 9, a ITZY postou outro comunicado no Weibo, dessa vez reforçando o comunicado que eles tinham feito na sexta-feira, dizendo que a gravação tinha sido pausada por conta do lance do leite e que teria sido cancelada no sentido de que não iria ao ar no dia 8. E também dizendo que o Weibo que teria surgido do suposto grupo a debutar, etc, etc, era tudo falso, o nome também era só rumor, boato. A ITZY basicamente fez uma nota falando, ó, tudo que vocês estão falando aí é boato, vocês que estão falando, a gente não disse nada. E aí tem outros aspectos que ainda fazem com que as fãs acreditem fortemente que a final realmente foi gravada no dia 8, que é, os meninos do suposto top 9, os que realmente vão debutar, não foram vistos deixando Dachan, mas os outros meninos foram. Então os outros meninos do top 20, os outros meninos que tinham ido até lá só pra gravar a final, né, os eliminados, todos eles foram vistos deixando o lugar, né, de gravação, mas os meninos do suposto top 9 não foram vistos. Inclusive parece que agora realmente os meninos não devem mais estar lá, eles realmente... Parece que todos os meninos já estão nas suas casas, nas suas cidades natais, etc. Mas realmente não foi visto o tal top 9 deixando Dachan. Então talvez eles ficaram lá pra gravar mais coisas, talvez eles saíram de lá por outra rota pra eles não serem vistos, algo do gênero, não sei exatamente porquê. Mas isso é um dos motivos que faz com que as fãs acreditem que o suposto top 9 realmente é um boato que está certo. E aí outra coisa é que agora os meninos já estão postando no Weibo. Então, tanto os meninos do top 20, os eliminados, todos eles já estão usando normalmente as suas redes sociais. Alguns até já retiraram o nome do programa, do nome que eles tinham. Então, por exemplo, eles estavam usando... Jansi Wen e Youfusiu 3, entendeu? E aí agora eles tiraram o Youfusiu 3 e estão só com os próprios nomes. Então isso faz com que a gente acredite que o contrato de exclusividade dos meninos com o programa já acabou, por isso que eles estão podendo postar normalmente. Só que outro lance forte que faz com que a gente acredite que o boato do top 9 é verdadeiro é que todos os outros meninos já postaram selfie, fizeram live, estão postando várias coisas em casa e tal, mesmo o top 20, mas os 9 meninos que estão ali com o boato de terem sido os vencedores do programa, que vão debutar, nenhum deles até agora mostrou o rosto. Então eles até estão postando nas redes sociais, mas em nenhum momento eles mostraram os próprios rostos. Então eles não postaram selfie, eles não fizeram live, não estão postando foto deles mesmos. Então isso faz com que a gente acredite que eles ainda têm um contrato, né, agora um contrato novo do grupo debutado,
com a ITZY, o que faz com que, por enquanto, eles não possam postar a foto deles ou algo do gênero. E enquanto tudo isso está acontecendo, esses boatos, né, os Super Topics, o Weibo, assim, no geral, das fãs do Youth With You, tão assim uma loucura, com as fãs, óbvio, muito preocupadas, principalmente com a saúde mental dos meninos, tanto do top 9, quanto dos 20 finalistas, do Tony, né, as que se preocupam com o Tony não estão dando hate nele. Então vocês imaginem que o Weibo tá assim, uma bagunça, um dos assuntos mais comentados todos os dias no Weibo é o Youth With You, se vai ter final, se não vai, porque em nenhum momento o programa disse, nunca mais vai ter final e o grupo não vai debutar. Em nenhum minuto o Youth With You disse isso. Inclusive, o que mais acaba irritando, assim, um pouco a gente, deixando a gente mais frustrado e sem entender a situação, é que tudo isso que eu falei pra vocês até agora é boato de fã. Porque a ITZY em si não dá um comunicado realmente esclarecedor. Ela veio, né, nas redes sociais, ela fez esses 2 comunicados, mas em nenhum momento eles esclarecem se a final ainda vai acontecer ou não. Porque quando eles citam cancelamento, eles falam no sentido de que não iria ao ar no dia 8 e de que não estão acontecendo mais gravações a partir do dia 8. Mas em nenhum momento eles falam se no dia 8 acontecer uma gravação ou não, se nunca mais vai ter final e o grupo nunca mais vai debutar ou não. Tudo isso a ITZY não fala, eles não entram nesses detalhes. Então, isso faz com que as fãs fiquem loucas e ainda acreditem que realmente vai ter uma final. E aí, como eu até tava conversando agora de pouco com a minha amiga, eu tava, você acha que vai ter mesmo a final, né? Tava perguntando pra ela o que ela achava. E aí ela disse uma coisa que é muito verdade. A ITZY não é burra. Eles realmente devem estar esperando a poeira baixar pra postar o bendito episódio da final. E aí eu falei pra ela, mas será que eles não vão tomar mais hate pela final não ser ao vivo, por ser uma final já gravada, etc? E aí ela me falou uma coisa que agora eu já tô concordando totalmente com ela, que é, as fãs estão tão malucas, assim, incluindo a gente, né? Porque a gente não para de pensar nisso. A gente tá tão maluca querendo saber como os meninos estão, se eles estão bem e, sabe, querendo logo que eles debutem pra que os meninos tenham o seu esforço recompensado, que a gente não vai se importar se a final é ao vivo ou não, se a quantidade de votos foi até tal dia ou não. A gente só quer que eles debutem logo e que essa treta acabe para os meninos poderem seguir a vida deles e continuar com a carreira deles e realmente serem recompensados de todo o esforço que eles tiveram ao longo do programa. Então, eu acho que realmente a ITZY, mesmo que ela leve hate, vai ser um hate bem mínimo comparado com a quantidade de pessoas que querem que o grupo debute. Inclusive, estão rolando votações de fãs mesmo no Weibo falando: você tá mais ansiosa pelo debut do In2One ou do grupo do Youth With You? E a galera toda tá mais ansiosa pro debut do Youth With You. Os 2 programas estavam bem altas, principalmente o 2One, né, que conseguiu fazer a final, já tava bem alta, o In2One tá bem alta. Mas se você olhar num geral no Weibo, as fãs agora parece que toda a treta deu mais hype ainda pro programa, sabe? Então, se a ITZY realmente gravou a final e vai colocar a final ao ar daqui um mês, daqui algumas semanas, não sei, eu acho que vai dar muita hype sim, muita gente vai querer assistir pra saber o que aconteceu, o que foi falado, se foi falado alguma coisa. E aí, eu acredito que se tudo isso realmente acontecer e o grupo do Youth With You vier a debutar, eu acho que os meninos não vão ser prejudicados por conta dessa treta, ainda bem, porque eles merecem muito amor e recompensas pelo esforço deles, né? Então, eu e minha amiga conversando, a gente realmente acha que a ITZY só tá esperando a poeira baixar e ainda tá usando de toda essa treta pra criar essa ansiedade nas fãs e fazer com que o debut do grupo deles tenha mais hype ainda e que deixe todos os boatos ruins pra trás e que realmente faça muito sucesso. Mas enfim, essa é a real situação da final do Youth With You. Então, como eu disse pra vocês, não é certeza se vai acontecer, se não vai, se foi gravada, se não foi. Mas eu acredito fortemente nesses boatos, eu acho que não tem por que eles existirem se eles não tiverem pelo menos um fundinho de verdade. Geralmente esses boatos de fã, principalmente as que estão lá na China, indo pra Dachan, etc. Geralmente o que elas dizem é verdade ou é muito próximo da verdade. Então eu realmente tô esperando.
Desde a treta do Tony, eu já disse pras minhas amigas, pra galera que me segue no Insta, eu tô esperando. Porque esse lance de boato, ou esses comunicados super, assim, por cima da Haiti, não resolvem muita coisa. Então eu tô esperando realmente. Ou a Haiti vai dar um comunicado dizendo que nunca mais vai ter final, e o grupo nunca vai debutar, o que eu duvido, porque eles não querem desperdiçar dinheiro. Ou daqui a uns dias, um mês, não sei quanto tempo, a Haiti vai falar: oi, então, lembra lá do Youfusil? Tá aqui, ó, a final e o grupo debutado. Que é o que eu espero que aconteça. Inclusive, eu não comentei aqui no vídeo qual é o suposto top 9, o suposto grupo a debutar e nem o nome, porque é muito boato e às vezes as pessoas também não querem saber, porque acaba até sendo meio que um spoiler se a final realmente vier a acontecer. Mas se vocês quiserem saber, me perguntem lá no Insta, na DM do Insta, que eu sempre respondo. Eu não vou comentar aqui nesse vídeo em si. Talvez vocês comentem e aí a gente conversa sobre, talvez. Mas se vocês realmente quiserem saber ou tiverem mais informações, quiserem mais informações, tirar alguma dúvida, vocês sempre podem me perguntar, tanto aqui nos comentários do vídeo, quanto lá no meu Insta, na DM, eu sempre respondo. Então, como eu disse, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido mais esclarecedor pra vocês, que agora vocês tenham realmente noção do que está acontecendo e do que as fãs chinesas estão falando e achando sobre a final do programa. E, por favor, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, coloca nos stories que vocês assistiram e que tem notícias mais concretas, coloca no Twitter, manda pros seus amigos no WhatsApp. Vamos compartilhar esse vídeo para que a gente compartilhe notícias reais e que vêm de fãs de C-pop e não de fãs de outras coisas e que estão só comentando pela hype, porque é o programa que a Lisa é mentora, que o Christian participou, etc, sabe? E como sempre, deixem nos comentários a opinião de vocês, que eu adoro ler e conversar com vocês também, saber o que vocês estão achando de toda essa situação, se vocês estão tão nervosos quanto eu e querendo logo que eles anunciem quem é esse grupo e que o grupo consiga debutar. Também, por favor, deixem o like que me ajuda muito e se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações para não perderem os vídeos, que aqui eu falo não só sobre C-pop, mas sobre K-pop, BLs, tem reaction, muita coisa legal. E é isso, gente, tá uma situação difícil, eu amo o Youfusil, vocês sabem, quem assistiu as resenhas sabe que é o programa que eu mais gosto, que eu amo acompanhar. Então eu realmente espero que toda essa treta seja resolvida. E se tiver episódio da final, eu ainda tô com a live da final de pé, hein, gente? Só avisando aí pra quem já tava acompanhando meu conteúdo sobre o Youfusil. Se tiver episódio da final, eu vou fazer live ou pelo menos um vídeo comentando a final. Então é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!